Olá, meu nome é Thaís, eu sou taróloga, com formação em outras terapias, como Reiki, leitura de registros acásticos, aura, bioenergia e os chakras, tá? A proposta aqui do canal é fazer uma leitura super completa de como estão os seus chakras, né? Que então vai ver desde o aspecto espiritual, a sua intuição, como é que está funcionando, a parte do mental, de estudos, a parte do laríngeo, que fala da sua comunicação, como você vem se expressando, o cardíaco, que fala dos seus relacionamentos, sentimentos, o chakra do umbilical, que vai falar dos seus medos, ansiedades, autoestima, o chakra sexual, que vai falar da sua sexualidade, parte de criatividade. Eu não vou ficar repetindo muito o nome, porque o YouTube não gosta. E, por último, o chakra básico, que faz a sua comunicação com a terra, né? Que é a parte do financeiro, tá bom? Então, é uma leitura super completa e no final, tá? Eu vou ver qual dos chakras que precisou dessa atenção maior e vou fazer montar um protocolo. Já está até aqui, ó, o grupo que vai se conectar com o cigano, que vai ser a primeira leitura, e depois eu vou ler o da cigana, também vai ficar conectando, já está aqui energizando para depois eu montar esse protocolo. Tá? Então, a leitura é múltipla escolha, você se conecta hoje ou com o cigano ou com a cigana, e aí você escolhe a leitura que vai estar aí no rodapé para você pular direto para que você escolheu, tá bom? Então vamos lá? A primeira vai ser do cigano e a segunda da cigana. Gratidão. Então vamos para a leitura de quem se conectou com o cigano. O meu cigano Juan, e aí você se conecta com o seu, tá bom? Primeiro eu vou tirar uma carta de energia geral com o oráculo das árvores para saber qual que é a energia geral desse grupo. Juan, vamos lá. Primeiro, peço autorização a São Miguel Arcanjo para ter acesso às informações que forem pertinentes a esse grupo aqui conectado, para ter as informações que estão ocultas, tanto do passado, presente e futuro. Peço ao meu pai Ogum que abra os caminhos do grupo que estiver aqui conectado. Peço ao meu pai Obaluaê que ofereça a cura que for necessária para o grupo conectado. E a minha mamãe Amanjá que limpe toda a energia negativa e também traga todo o amor para dentro do coração desse grupo que estiver aqui assistindo o vídeo comigo. Gratidão. Vamos lá. Qual é a energia geral desse grupo? Vieram duas. Vou pegar de cima. Depois eu vejo de baixo. Tá? É o oráculo das árvores. Alimentar-se de coisas, pessoas e atividades que agradeçam sua alma e vida, que engrandeçam sua alma e vida. Fazendo assim, com certeza, o mundo receberá de volta a reverberação desses frutos. Dar alimento. Tá? Então, aqui está pedindo para você já inicialmente, né, se entregar de uma forma amorosa, harmoniosa, né, dar sua alma e sua vida para você poder receber de volta. Então, quando a gente nutre, a gente recebe de volta. Tá? Veio também aqui a flexibilizar, saber quando devemos dar o braço a torcer para receber o outro ou o novo dentro de nós. Uma mudança de rumo pode ir de encontro a um lugar mais efetivo, feliz, pleno. Então tá falando mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? Para você ser mais flexível, né, dar o braço a torcer quando precisar, para poder receber, que é o alimentar-se, né, que tá falando aqui, tá bom? Então vamos lá. É uma leitura um pouco longa, então eu vou tentar ser mais breve. Vou primeiro tirar uma carta para saber a situação dos seus chakras e depois outra de aconselhamento. Eu vou tirar todas de uma vez para ver se vai mais rápido do que no outro método que eu uso de tirando uma por vez, tá? Só para a gente não demorar muito. Tarô, qual que é a situação dos chakras do grupo que está conectado aqui com o cigano? Qual que é a situação de cada um dos chakras do grupo que está conectado aqui com o cigano? Começando pelo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e básico.
Qual é a situação de cada um deles, tarô? Qual a situação de cada um dos chakras do grupo que está conectado aqui com o cigano? Chakra básico. Carta do carro. Sexual, 9 de pentáculos. Umbilical. Não trabalho com invertida nessa tiragem, tá? 9 de paus. Cardíaco, 7 de copas. Laríngeo, 3 de pentáculos. Frontal, rainha de pentáculos. E coronário, 6 de copas. E qual que é o conselho, tarô? Para cada um desses chakras. Qual que é o conselho, tarô? Para cada um desses chakras, por favor. Qual que é o conselho para cada um desses chakras? Tem um vídeo que eu fiz como explicando, falando um pouquinho mais sobre os chakras. Se você tiver interesse, vou deixar o link aí no detalhamento, tá? Que aí você pode saber um pouquinho mais, quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais, saber mais sobre os chakras. Eles influenciam 100% em tudo na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o conselho para cada um dos chakras do grupo conectado com o cigano, por favor, tarô? Começando pelo chakra básico, conselho. As de ouros. Sexual, a justiça. Umbilical, valete de espadas. Cardíaco, 5 de copas. Laríngeo, 8 de copas. Frontal, 8 de ouros. E coronário, rei de espadas. Então vamos lá ver qual que é a situação, começando aqui pelo chakra básico, tá? O chakra básico, ele é o chakra que faz a nossa conexão com a terra, tá? De tudo que é tangível, né? De tudo, a parte financeira, né? A terra, o que, né? O fruto, o plantio, tá? E aqui, da situação atual, é que você está muito acelerado, tá? Está numa situação, de repente, você está trabalhando demais, fazendo muita coisa, né? Você está hoje num processo de muita rapidez, né? Ou você também, é bom porque você tem uma agilidade, mas aqui quando mostra o carro é que o movimento, ele está em constante movimento, então você tem que tomar um pouco de cuidado para não passar do ponto, tá? E o que fala aqui como aconselhamento veio o as de ouros, tá? Então, como ele fala da questão do financeiro, né? Então, que pode ser que você esteja correndo atrás para fazer o dinheiro entrar, para fazer o dinheiro fluir. Eu vejo mais ligado realmente na parte do financeiro, tá? Então, ou está procurando, de repente, algum emprego, algum trabalho novo, tá? Então, que é esse movimento. Então, pelo menos você está se movimentando. Isso é importante. Pior seria se estivesse parado, né? Então, só tomar o cuidado para não extrapolar, né? Não meter os pés pelas mãos. E, como aconselhamento, veio o as de ouros, né? Então, aconselhamento ou até como uma previsão também, que mostra que esse movimento, ele vai gerar frutos para você, tá? Então, algo vai ser iniciado, de repente um novo emprego aqui vai surgir, ou se você está com dúvida, se você muda de emprego, né? Se você receber uma proposta, aqui está dizendo o aconselhamento de as de ouros é começar um novo negócio, começar um novo emprego, aceitar uma oferta de promoção, alguma coisa nesse sentido que seja novo, né? Ou uma ideia que você tem, você começar, que você está movimentando, né? Ela vem como aconselhamento, como uma confirmação de algo novo no seu campo financeiro, tá bom? No campo do chakra sexual,
veio o 9 de pentáculos, tá? Que fala que ele também é da questão da criatividade, né? Não é só no campo sexual, ele fala também da criatividade. Então mostra que você está num momento também de grande fartura, num sentido, né, de empolgação, de vontades, de desejos, né? Então pode ser que aqui, como os chakras eles mais próximos, eles se falam muito, né? Então esse movimento ele também ele te traz aqui grandes ideias, né? Ele te traz a sua criatividade fica mais aflorada e também a parte da sexualidade mostra-se que está bem, está mais agitada, né? Que você está com bastante desejo, né? Então, o que mostra que veio é a carta da justiça, que fala para você ter um pouco mais de equilíbrio. Então, tomar um cuidado, porque esse movimento, como eu tinha falado antes, né? Quando ele passa do ponto, né? Aí você acaba metendo os pés pelas mãos e você pode passar despercebido desse as de ouros que tem aqui. Então, o conselho é continue em movimento, né? Mas preste atenção a todos os sinais que tem em volta, né? Porque aqui ele é uma ideia, então não deixa passar batido, né? Alguém que menciona uma proposta ou alguma ideia que você teve ou um projeto que você está iniciando e com a sua empolgação, né, não ultrapassar, né, em relação de um modo geral, né, você está nesse momento que é bom, né, só o excesso que não. Por isso que veio aqui a carta da justiça, para você equilibrar, tá? Então também fala, se você tem aqui na questão do financeiro, se tem algum processo, aqui mostra que vai ter bons frutos, que você vai receber, né? Que você está vibrando aqui a receber e ter a causa ganha também, tá? Isso é para um outro grupo. No chakra umbilical, que fala da sua autoestima, dos seus medos, também relacionado ao financeiro, porque quando a gente está com medo, está com baixa autoestima, a gente não consegue desenrolar nada, na verdade, né? O chakra umbilical, quando ele não está estável, ele acaba de uma forma bem intensa, acaba atrapalhando o alinhamento com o restante, tá? Todos eles são importantes, mas aqui no umbilical ele mexe muito com as nossas emoções mais densas, né? Então, e aqui mostra que você hoje está numa situação meio que observando, tá? Então você já tem uma bagagem, você já passou por várias situações, você já teve muitas experiências, tanto boas quanto ruins, você já sabe onde pisar e você já está meio que só olhando por cima, né? Observando, vendo qual que é a situação, né? Tanto daqui da sua autoestima, né? Você não está se expondo, né? Colocando isso tanto para fora, mas também não está se escondendo. Você está ali, né? Num momento de equilíbrio. E aqui o valete de espadas, ele pode ser, ele tá com uma carinha aqui, ó, de bravo. Pro seu chakra aqui do seu umbilical, eu diria que ele pede algum movimento, mas na verdade, não, como você já está em movimento aqui no chakra básico, né? E aqui talvez o que acontece, você está com o seu chakra básico em movimento na parte da sexualidade e da criatividade está fluindo, só que aqui você pode estar tá com o pé atrás, né? Tá, só que alguma coisa aqui pode estar dizendo para você, será que eu vou mesmo ou não? Tem uma insegurança, né? Porque a velocidade no chakra básico, ele não te dá uma estabilidade. Quando você está em movimento, você não está
parado, né? Então você não tem uma estabilidade 100%. E aqui, quando ele veio esse pedido da Casa da Justiça, então de repente aqui nessa parte do umbilical, que é onde você está segurando, ele está falando, não segura, né? Você já sabe como funciona, você já tem conhecimento, você já passou por situações parecidas, né? Enfrenta, né? Não deixa que a sua mente te afete na sua autoestima, nos seus medos, nos seus receios, não fica ali parado, não, né? Dê continuidade, dê movimento, que você tem aqui também uma proteção, tá? Tá pedindo para você movimentar também aqui no chakra umbilical. No cardíaco, mostra que você está numa situação hoje em dúvida, tá? Que é o que fala dos seus relacionamentos. Você, de repente, por estar focado na parte mais financeira, né, acaba não sabendo lidar muito bem com as suas emoções, né? Então tem hora que de repente você está mais carente, tem vontade de estar com alguém, ou se você já se relaciona, você tem hora que você quer estar com a pessoa que você se relaciona, tem hora que não, ou se você está solteiro ou solteira, você vê algumas opções, aí só que aí não sabe muito bem se você quer isso mesmo para você ou não, e acaba se envolvendo algumas vezes, de repente, e pode vir a fazer as pessoas que ficam envolvidas com você ficarem em dúvida, não entender o que você realmente quer, porque não parece ser o seu foco está mais no financeiro. E aqui, como aconselhamento, veio o 5 de copas, e o 5 de copas, normalmente, ele é uma perda financeira, uma situação desculpa, financeira não, que é alguma questão de sentimental, né, que você está se lamentando. Então, como ele veio como aconselhamento, se você não sabe exatamente se você quer se relacionar, tá falando também para você não ficar reclamando, falar, não tem ninguém, não sei se eu quero, se eu não quero, ou a pessoa que eu tô, não sei se é isso mesmo que eu quero, tem mais uma pessoa, tem outra pessoa que está interessada em mim, e ficar falando disso ou pensando, né, se você não se abre com ninguém nesse sentido, mas se você, mesmo que você pensar dessa forma, não ficar lamentando, sendo que você tem opções, tá? Então, seja prudente na sua escolha, em saber se você quer realmente estar com alguém ou não, e ao invés de ficar se lamentando, falando, né? Porque opção você tem, ou você decide ficar sozinho e focar só na sua questão financeira, dar uma segurada aqui no momento, né, na parte afetiva, e também não só afetivo de esse relacionamento de namoro, né? Pode ser também nas suas relações com amigos, com parentes, né? De estar sempre falando, de alguma forma estar reclamando. Então, não reclamar, tá? Não reclamar porque você tem opções, então não reclame. Tá? Esse é o conselho, porque quando a gente fica se lamentando, a gente está fazendo aquela vibração daquela reclamação reverberar e acaba atrapalhando até aqui no movimento do restante. Então não fique nessa situação. Aqui como conselho sai dessa, tá? No chakra do laríngeo, que é a parte da comunicação, mostra que você, aqui está no 3 de pentáculos, né? Você tem pessoas que você consegue se relacionar bem, né? Pessoas próximas, que você, na parte profissional aqui, porque no laríngeo também fala do profissional, então você é uma pessoa que sabe se expressar, né? Você consegue cativar as pessoas à sua volta, consegue fazer com que elas colaborem com você, né? Então você tem essa facilidade, né, de ter as pessoas à sua volta trabalhando com você. De repente, se você
tem um cargo de chefia, então você consegue se relacionar bem aí com a sua equipe. E o aconselhamento veio o 8 de copas. Que fala mais uma vez também aqui de uma questão de você deixar algum tipo de alguma coisa para trás, tá? De você são chakras que são próximos, eles se falam. Aqui a interpretação foi, né, que eu recebi aqui de informação, é de que você tem opções e acaba se lamentando, e talvez você aqui está usando o seu laríngeo para isso. Então aqui mais uma vez é para você usar ele de outra forma, porque você tem um grande dom de se comunicar, né, de conseguir conquistar as pessoas, conseguir conquistar a ajuda das pessoas, e para você usar isso dessa forma, que é o que você tem exercitado, e deixar de ter qualquer tipo de lamentação, deixar para trás, deixar as coisas passarem, para não influenciar no seu laríngeo, tá? Não influenciar no seu cardíaco, que são os chakras que estão se falando aqui, os dois vieram bem parecidos, com a energia bem parecida. Ai, vieram 2 oitos aqui. No frontal, que é a sua intuição, como que está a sua intuição, como que é a parte dos seus estudos, tá? Aqui mostra a rainha de pentáculos, bem serena, bem poderosa, né? Então aqui no seu mental, você está dominando, né? Você é uma pessoa inteligentíssima, né? Que sabe muito bem como usar as estratégias, né, principalmente no financeiro, né, o mental, que é a parte ainda do estudo, você ter a rainha de pentáculos, né, que lida com a parte financeira, que sabe como administrar, né, a parte do reino dela ali interno, né, dentro do castelo, ela sabe como fazer essa administração, e essa carta mostra ela super poderosa e serena. Então você tem no mental aqui um grande triunfo, tá? Um grande poder, e o conselho que veio para você é o 8 de ouros. Continue trabalhando nisso e aperfeiçoando. Se você está estudando para alguma coisa, para esse novo projeto aqui, para esse novo emprego, né? Aqui mostra que você já tem uma grande capacidade, e o conselho é aprimorar, tá? Continuar aprimorando, tanto na sua parte intuitiva quanto na sua parte de estudos. E no chakra coronário, que é essa comunicação com a espiritualidade, veio o 6 de copas. Tá? O 6 de copas, ele fala do passado, de saudosismo. Então pode ser que alguém que não está mais presente, né, algum parente próximo, de repente, que já faleceu, pode estar se comunicando com você, te orientando, te passando, né, as suas orientações, quando você se comunica, quando você pede ajuda, né, mesmo tendo religião ou não. Aqui mostra que você tem alguém que está te ajudando, né, alguém pode ser vovó, pai, mãe, irmão, né, ou até mesmo filho, que não esteja mais aí junto, né, contigo. Essa pessoa, ela, de alguma maneira, ela está te ajudando, está te intuindo, tá? Não, de repente não é a pessoa diretamente, mas ela tem o meio para que te emanar essa energia e te dar essa orientação. E o que vem de aconselhamento veio o Rei de Espadas, tá? Que para mim aqui ele é um mentor mesmo. Então, para você fazer essa conexão, né, receber essa ajuda desse mentor, né? Pode ser um mentor que esteja passando alguma mensagem por meio, né, de algum parente, alguém que não esteja mais aqui.
Então a sua comunicação com a espiritualidade, ela está funcionando bem, né? Então pede para você, o Rei de Espadas é a parte do mental. Então, se você tem o costume de fazer uma meditação, se você não tem, faça, tá? Para você receber essas mensagens. De repente, o que está faltando aqui para tudo desenrolar é você conseguir se concentrar para receber essa energia. Mas o que eu percebi de um modo geral, tá? Na leitura tá indo super bem. É só mais a questão do laríngeo de falar, né? De algum tipo de tristeza, se é, não sei se tem a ver, né? Aqui com essa pessoa. Mas de qualquer forma, você, o que tem que cuidar mais é do seu cardíaco, né? Da sua parte emocional, que ela tá um pouco confusa. Você tá bem aqui focado na sua parte financeira, né? O seu espiritual tá bem, você é uma pessoa super inteligente, só o seu cardíaco que está precisando de uma atenção. Então, o que você pode fazer é energizar bem o seu cardíaco, tá? Mentalizar, se você consegue fazer, não precisa ser meditação de, né? Tem pessoas que têm dificuldade de fazer meditação. Você pode até procurar alguma meditação guiada, né? Para o cardíaco, que você vai encontrar no YouTube, e você pode sempre, além de trabalhar a respiração, quando você respira, sempre imaginar aqui o peito enchendo de ar. Você pode imaginar com uma cor de rosa, por exemplo, ou com uma luz dourada. Imaginar essa luz vindo, né, na direção do seu coração e entrando e deixando aquilo em expansão com uma luz dourada que preenche o seu corpo inteiro, tá? Até a sua aura ficar inteira com luz dourada. E aí você pode variar entre o dourado, o cor de rosa, que é a cor, né, da parte do sentimental que tem aqui no cardíaco. É o verde, que é mais ligado à saúde, e o rosa, que é mais ligado ao sentimental, tá? Esse é o conselho, e eu vou montar um protocolo para você do seu sentimental, tá? Da parte sentimental do seu cardíaco, tá bom? Então, no final do vídeo vai ter esse protocolo que eu chamo de curativo da aura, tá? Para te ajudar a elevar a energia aí no seu cardíaco, tá bom? Gratidão.
Então vamos lá, para quem se conectou com a cigana, a gente vai fazer agora a tiragem dos seus chakras. Primeiro eu vou tirar uma energia geral com o oráculo das árvores, tá? Para saber qual que é a mensagem inicial para vocês. Eu vou fazer a tiragem tirando todas as cartas de uma vez, porque para não demorar muito, tá? Para não deixar o vídeo muito longo e cansativo. E no final vou fazer um protocolo, um curativo para a sua aura do seu chakra, né, que estiver precisando de uma atenção maior, e aí é só você se conectar que você recebe essa energia, tá bom? Então vamos lá começar. Eu peço autorização a São Miguel Arcanjo para ter acesso às informações do presente, passado e futuro do grupo que estiver aqui conectado, informações que forem pertinentes para ajudar esse grupo que está aqui conectado nesse vídeo. Peço ao meu pai Ogum para abrir o caminho desse grupo. Peço ao meu pai Obaluaê que ofereça a cura que for necessária para cada uma dessas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. E peço para minha mãe Iemanjá que faça uma limpeza na energia dessas pessoas e que traga muito amor para o coração de cada uma delas. Gratidão. Vamos lá. Tarô, qual que é a energia geral do grupo que está conectado com a cigana? Tarô, por favor. Qual que é a energia geral do grupo conectado com a cigana? Uma carta, por favor. Não, vieram muitas, vou aceitar. Qual que é a energia do grupo conectado com a cigana, Tarô, por favor? Energia do grupo conectado com a cigana. Agora vai, né? Produzir. Colocar no mundo e dividir com o outro aquilo que você tem na sua máxima potência e verdade. Colocar no mundo e dividir com o outro aquilo que você tem na sua máxima potência e verdade. Tá? Para você produzir, para você fazer as coisas acontecerem, colocar elas no mundo, né? E dividir com o outro também, não é só produzir. Né? Então, o que você consegue, o que você tem de dom, o que você tem de melhor, para você colocar aquilo em prática e o sentido da vida, né? A gente colaborar, ajudar as pessoas que precisam daquilo que você sabe fazer, que é a sua potência máxima, tá bom? Com a verdade. Vamos lá, então, eu vou tirar uma carta para saber qual que é a situação de cada um dos seus chakras e depois uma de aconselhamento, tá? Então, eu vou tirar todas de uma vez para não demorar muito a leitura. Tarô, qual que é a situação dos chakras, desde o básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, do grupo que está conectado com a cigana? Qual que é a situação de cada um dos chakras do grupo conectado com a cigana, Tarô? Qual que é a situação dos chakras do grupo conectado com a cigana? Vamos lá. Lotus. Não é cachorro. Vamos lá. No básico, a situação atual, As de espadas. Sexual, 5 de copas. Umbilical, os amantes. Cardíaco, 10 de copas. Laríngeo, 4 de paus. Frontal, 3 de paus. E coronário, rainha de espadas. No fundo do deck, carta do mundo. E o conselho. Tarô, qual que é o conselho
para cada um desses chakras, por favor, tarô. Qual que é o conselho para cada um desses chakras, tirando na sequência cada uma das cartas? Primeiro, básico, sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário, tarô. Uma carta para cada um desses chakras de aconselhamento, por favor, do grupo conectado com a cigana. Qual que é o conselho para cada um dos chakras do grupo conectado com a cigana, tarô? Não trabalho com invertida nessa tiragem, tá? Carta da justiça no básico, 4 de paus no sexual, 10 de paus no umbilical, carta do mundo no cardíaco, carta da força no laríngeo, 7 de paus no frontal e 2 de paus no coronário. Então vamos lá ver o que o tarô trouxe pra gente aqui. Qual que é a situação do chakra básico? O chakra básico, ele é a conexão com a terra, né? Ele fala muito da sua questão financeira, sua parte financeira, da sua parte de exercícios físicos, como que você está lidando com tudo que é tangível, tá? E aqui mostra que você está numa situação do As de Espadas. Você está muito mais no mental, pensando em fazer as coisas do que realmente fazendo, tá? Então, você pensa, hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã, segunda-feira eu começo, e não começa, né? Tem aqui uma questão de ser sempre você falar que vai fazer, pensar em fazer, né? Ter a ideia, ter a vontade, mas não estar colocando isso em prática. Por quê? O que veio como aconselhamento é a carta da justiça, que pede um equilíbrio, né? Pede para você, de repente, se você está vivendo numa situação de financeiro aqui, eu vou procurar um emprego, segunda-feira eu vou montar meu currículo, eu vou me inscrever para aquela vaga, ou então eu vou pedir um aumento, né? Tudo que é relacionado ao financeiro mostra aqui que tem um pouco de procrastinação. Você quer, mas não está fazendo, tá? Então você tem a ideia, você tem os insights, tá? Mas não tá iniciando, não está realizando, tá? Sempre aqui ainda no mental, só numa parte da ideia, ainda não começou a fazer acontecer. Pode ser que você tenha tido uma ideia recentemente e queira organizar para colocar em prática, mas ela está na fase da ideia ainda. E o que está pedindo para você fazer é equilibrar, né? O equilibrar é, de repente, vai lá, se organiza, escreve, coloca as coisas no papel, deixa de uma forma visivelmente clara, né? Para você ter esse equilíbrio, para saber qual o primeiro passo que você tem que dar, para você começar a agir, tá? Porque o financeiro não pode ficar no mental, dinheiro é uma energia que tem que circular, tá? Então não pode ficar só no pensamento. E isso pode estar acontecendo porque você, de repente, hoje está num foco aqui que eu vejo um pouco mais do sentimental do que no financeiro. De repente, teve alguma situação que aconteceu na sua vida recentemente que faz você buscar novas ideias, novas possibilidades. De repente, se você era casada, né, e hoje mudou a situação e agora você tem que se virar para conseguir alguma coisa, né? Aqui também a questão da justiça pode ser isso, né? De repente você tem que entrar na justiça para conseguir uma pensão, né? Ou para rever uma pensão que foi colocada, que ficou muito alta, se for para a pessoa que vai pagar, né? Então aqui mostra que o conselho aqui também pode ser entre na justiça, tá? Se tem uma situação que você está vivendo de alguma injustiça, né? Então
pede-se que seja feita a justiça, tá? Então, se está saindo essa carta aqui, é porque vai ser um resultado positivo. Porque aqui na questão do umbilical, do sexual, mostra você no 5 de copas. Você está numa situação de sem motivação, né? Você não está motivada para nem na parte criativa, né? Nem na parte da sexualidade. Você está no momento de tá lamentando, tá sofrendo, tá chateada, né? Tá num momento, não tá no seu melhor momento na parte criativa e na sexualidade, tá? E como aconselhamento, ele pede para você, e veio aqui logo do lado da justiça, para você ter calma, porque a vitória vai chegar, tá? Então, para você focar na vitória, porque ela vai ser sua, tá? Ela veio aqui o 4 de paus. Então, sai desse momento, né? Ou melhor, você vai viver esse momento, porque não dá pra gente sair do dia pra noite, não a gente quer, né? O principal é querer sair dessa situação, tá? Então, queira sair dessa situação, porque o que você tem aqui à sua espera é uma vitória, tá? Que veio do lado da carta da justiça, que é na questão financeira, tá? Então, esse momento aqui, você vai passar por ele e vai passar e vai embora e você vai ter aqui a sua justiça feita. No umbilical, que fala da autoestima, né, que fala dos seus medos, dos seus anseios, de ansiedades também, veio a carta dos amantes. Então, para mim, o que dá para entender é que realmente tem essa questão, né, de você viver uma relação que de repente possa ter te deixado desanimado por algum motivo, mesmo que vocês estejam juntos ainda, né, a parte mais da intensidade de vocês, ela não tá fluindo muito bem agora, e você está colocando essa relação como uma prioridade, ela está ali, né, no lugar errado, ela está aqui no seu umbilical, que é onde você tem as suas emoções mais densas, que pode ser até significar alguma coisa mais tóxica, né, que tem aqui a partir do estômago, então de acidez, pode ser que tenha alguma coisa que não esteja harmoniosa, né? E o que pede para você aqui veio o 10 de paus, que é uma carta que fala que você está sobrecarregada. Então, para você aliviar, tirar esse peso das suas costas, né? Seja qual for a situação, tire esse peso de cima de você, né? Para você conseguir fazer as coisas fluírem, para você ter essa causa na justiça, ou alguma situação, não necessariamente para você entrar na justiça, seja qual for, para você adaptar aí com a sua realidade, né? Você vai ter uma vitória, isso vai passar, né? Então tira esse peso que você está sentindo, carregando sozinha, né? Algo que de repente não te pertence, tá? O seu cardíaco, que fala da sua parte sentimental, dos seus sentimentos, mostra que você está vivendo ainda, que você ainda ama muito essa pessoa, né? Mesmo vocês juntos ou não, se de repente é um relacionamento que você está vendo que não está indo bem, que você está chateada, né? Que está se sentindo injustiçada, porque de repente a pessoa a vida inteira não, né? Tem casamentos às vezes que a pessoa te traz de dentro de casa, se for uma mulher, e acolhe e não mostra que você não precisa trabalhar, vamos supor. E aí chega depois e começa a cobrar isso de você, né? Ah, você não trabalha, você não faz isso, você não faz aquilo, sendo que inicialmente era um acordo. Isso é uma situação mais específica, tá? E aí agora, hoje, você sente esse desequilíbrio aqui, você começa a pensar em formas de conseguir se virar. Ou não, se você teve uma separação, né, com filhos aqui, aparentemente, aqui vai ter que ser uma situação mesmo de entrar na justiça para poder requerer. E o que vem de aconselhamento, né, a situação atual, você ainda está
você ainda ama essa pessoa, você está se lamentando, está pensando nisso, está sofrendo e ainda ama essa pessoa. E veio aqui a carta do mundo, tá? No cardíaco, que é para você expandir a sua energia do seu amor para outros, né? Outros lados, né? Que o mundo, você já teve você já viveu essa relação de repente por muito tempo, você já sabe os momentos de altos e baixos, sabe que existem várias outras possibilidades. Falta você tirar esse peso de cima de você para você se abrir para o mundo, né? E oferecer esse amor que você tem para outras pessoas, né? Até para os seus próprios filhos, que às vezes no meio de uma turbulência no relacionamento acabam ficando, né, em segundo plano. Então, usar o seu amor aqui, foca nos seus filhos, né, na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que são próximas de você e veja outras possibilidades, se abra para novas possibilidades, né, porque tem o mundo todo aí para você poder amar e ser amada, tá? E mostra aqui também que, né, existe sim essa possibilidade de ter uma outra pessoa. O mundo é porque o mundo dá voltas, então no cardíaco é calma, né? As coisas vão fluir, vão acontecer. No seu chakra laríngeo, a situação atual está no 4 de paus. De repente você está falando demais essa situação aqui para todo mundo, né? E o que pede para você usar mais a sua força interior, tá? Para você se empoderar mais, você sentir mais a sua intuição, falar menos sobre essa situação que vem te afligindo, tá? Não verbalizar tanto, se concentrar mais, trazer força, e se você for se expressar, né, falar isso com poder mesmo, tá? Colocar a força na sua voz quando for falar, não se lamentando como seria no caso aqui do chakra sexual, tá? Sem lamentações, né? Se empodere, né? Pega essa força que você tem, com certeza você tem muita força, traz ela para você se expressar de uma forma mais forte, né? Se posicionar de uma forma que as pessoas, quando ouvem, dá uma atenção, falam, nossa, tá diferente, ela tá falando de outra forma, ela mudou o jeito de falar, né? Então, colocar essa força que você tem e não como se fosse algo não que não seja importante, mas como algo mais de algum tipo de lamentação. E aqui no seu chakra frontal, mostra que você está bem aqui tentando ver o futuro, né? O que será que vai ser, o que vai acontecer, tentando intuir, né, do que vai ser pela frente. E o que vem de aconselhamento, vem o 7 de paus, que fala para você partir para cima no sentido dessas ideias que você está tendo aqui na questão financeira, né? Coloca em prática, vai para frente, vai para cima, né? Não deixa a sua força, né, aqui ficar como algo que é corriqueiro. Coloca a força e vai para cima no seu mental. Aqui está dizendo para você se apegar à sua intuição, né? Se apega a ela, essas ideias que você está tendo, e começa a fazer movimento, né? Não deixa isso só no seu mental funcionando. Haja, tá? No seu chakra coronário, que fala da sua comunicação com a espiritualidade, veio a rainha de espadas, né? A rainha de espadas, ela é um pouco mais fria. Ela tem, de repente você, nesse momento, está um pouco desacreditada
né? Você está muito mais mental do que espiritual, está muito mais pensando como agir, o que fazer, tentando achar alguma estratégia, esquecendo que você tem o suporte, o apoio da espiritualidade. Eles vão te orientar, eles vão te ajudar, eles vão te dar o suporte, todo o suporte. Se você se abrir para a espiritualidade, né, independente de religião, de qual religião você tem, se você tem ou não tem, se você acredita ou se você não acredita, né, quando você pede essa ajuda, ela chega até você, não importa por onde ela vem, ela vai chegar. Tá? E aqui vem como o aconselhamento, veio o 2 de paus, né, que fala para você ter esse equilíbrio entre a terra e o céu, né, para você confiar mais na espiritualidade, não ter dúvidas se, se vai dar certo ou não, porque vai, que veio aqui já logo no básico a carta da justiça, porque isso vai se concretizar e você vai ter uma vitória, tá? Para você tem que tirar esse peso das suas costas, se abrir para o mundo, colocar força na sua voz, na sua entonação, tá? Vai para cima e se comunique com a espiritualidade, porque eles vão te orientar, eles vão te ajudar, né? E aqui, como veio, só para lembrar que a primeira carta, aquela energia geral, colocar no mundo e dividir com o outro aquilo que você tem na sua máxima potência e verdade. Então é produzir, começa, porque vai dar certo e você vai conseguir ainda ajudar outras pessoas com isso que você está aí no seu pensamento, se vai fazer, se vai dar certo ou se não vai, tá? Como, fazendo uma análise geral aqui que eu vejo, a situação que está precisando de um auxílio, que eu vou montar um protocolo que é um curativo para sua aura, para te dar um suporte energético, tá? Você se conecta com o que eu vou fazer aqui o protocolo com esse curativo para a aura, para você receber essa energia, te abrir de repente com alguma ideia, você se abrindo você vai receber energia, tá? É só se conectar com o vídeo, assistir, permitir, dar autorização que você vai receber. Eu vejo aqui o 5 de copas, tá? Como a maior lamentação aqui no sentido de um modo geral, né, dessa energia aqui, o 5 de copas. Adapta para a sua realidade, né? Nem tudo vai estar exatamente do jeito que é, por ser uma leitura geral, tá? Mas de qualquer forma, para você voltar a ter ânimo, né? Porque o chakra sexual, ele fala muito da adrenalina, e aqui tá sugado, né? Então você tá sem força. Aqui é para você voltar a ter essa vitalidade, né? Voltar a ter essa energia, né? Do chakra sexual, que é muito importante para você conseguir levantar, ter entusiasmo para fazer as coisas, aquela vontade, né? Em relação a tudo, tá? Então é nele que eu vou fazer o protocolo, tá bom? Gratidão, espero que tenha gostado.